Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi não está dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por minhas qualidades, pelas minhas atitudes, por minha filiação, por minha função de rei. Não. Assim Davi não acharia a glória do Eterno. Diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para que assim, ó Deus, eu possa, esta geração, e as que virão depois de mim, ficar o seu nome na memória, ficar o seu nome como testemunho de que tu operaste em mim, por amor do seu nome. Como é grande o amor do Pai, como é amparador o amor desse Deus, que faz com que a sua justiça se manifeste no homem, e assim o homem possa fazer o que é reto a seus olhos. Então, esse Salmo número 23, ele é um convite para cada um de nós, que gostamos muito de ler, que gostamos muito de citar alguns versículos dele. Vamos ter mais vigilância para não citar fora de contexto, para não citar fora de uma realidade, né? Ou até comprometer aquilo que estamos falando. Ele continua no versículo número 4. Ainda, ele diz: ainda que aconteça assim, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que é que Davi está declarando aqui? Chegaria momentos em que Davi sabia que haveria surpresas desagradáveis. Chegaria momento que ele não ia entender e não ia querer por conta própria, por vontade própria, atravessar esses dias maus que o apóstolo Paulo, Chago Rachalia, fala, que visita cada um de nós. E temos que estar preparados para resistir. Não é para evitar, é para resistir. Já que ninguém evita, mas pelo menos resista. Então Davi sabia disso. Porque ele sabia que além de ser honrado, por ter a honra de ser filho de Deus, de ser servo de Deus, de ser rei, de ser ungido, mas ele sabia que isso não dispensa, isso não anula os dias maus, as coisas maus que podem acontecer, que podem vir ao seu encontro. Mas o que Davi está dizendo aqui é que ainda que ele andasse, que viesse andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, que corresse um risco tão grande, que quase chegasse a morrer, mas mesmo assim Davi disse, não temeria mal algum. Não é que Davi seja tão forte, tão experiente, tão hábil, tão destro. Ele não temeria, porque ele sabia antecipadamente o quanto a misericórdia de Deus é grande. Ele sabia antecipadamente que o livramento de Deus já estava esperando. Por isso que ele disse, não temeria mal algum. Ou seja, não temeria ficar prostrado diante de mal algum. Não é de sofrer, não é de ser abalado, mas é do mal vencer. Ele não temeria. Olha, se Deus sendo seu pastor, claro que cuidava dele, claro que ele via toda hora. Aí ele vai e diz, não temeria mal algum. Por quê? Olha, por que não temeria? Ele está dizendo, o próprio versículo explica, porque tu estás comigo. Então, você estar com Deus, Deus estar com você, não significa só dias de bênção, não significa só alegria, só refrigério, só revelação, só dom espiritual, só alegria no Espírito Santo, só sentimentos divinos, só testemunhos grandes de libertação. Sim, tudo isso conta, tudo isso acontece, mas o que temos que considerar é que a vida cristã não é só desse percurso, não é só dentro dessa perspectiva, ela tem coisas também contrárias, que parecem uma contradição, mas não é. Ele diz assim, olha, porque tu estás comigo, oh que refrigério, oh que esperança, oh que consolação o salmista não passou agora. Tu estás comigo. Aí diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, né? Fala de advertência, fala de limite, né? Fala de separação de sentimentos, fala de alerta. Então ele diz, a vara do Eterno e o cajado do Eterno consolariam ele, né? Então, se Davi tivesse agindo de uma maneira que não fosse do agrado do Eterno, a vara batia. E ele entenderia. Mas antes que desanimasse com a pancada, com a advertência, ficasse triste, aí o cajado levantava e dizia, não é por aí. Eu quero o melhor. Eu quero evitar. Eu quero preparar você para não cair num abismo maior ainda. Então ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado é instrumento de levantar, de animar, né? Me consolam. Então, como Davi era humilde, sensível, para saber que precisava tanto da vara divina, como do cajado divino. Eles consolam. Quer dizer, ele se alegrava, ele se refazia, ele se renovava, tanto na advertência, como no